gente chegou a citar aqui desse desafio que é a implementação da gestão documental, de um arquivo público municipal, de uma política de gestão municipal. Esse desafio, ele é concretizado e muitas vezes ele já temos experiências para compartilhar. Quem vai participar dessa videoconferência através de um vídeo que foi gravado pela nossa reportagem lá no Arquivo Municipal de Campinas, o Antônio Galdino, responsável pelo Arquivo Público de Campinas. Ele vai contar para a gente como que foi a implementação, as dificuldades e até os benefícios da implementação do Arquivo Público Municipal em Campinas. Vamos conferir como que foi essa reportagem lá em Campinas. O arquivo do Poder Executivo do município de Campinas, ele foi criado em lei em 1933. Né? Então, desde aquela época, ele já guardava documentação, inclusive documentação do século XIX. Nos anos 70, a prefeitura mudou para a sede nova e o arquivo se mudou também, já em condições bastante mais precárias, né? Mas sempre acumulando a documentação desde essa época e carregando essa documentação mais antiga consigo. Né? Quando nós começamos a trabalhar, em torno de 10 anos atrás, né, a situação era bastante complexa, porque esse acúmulo todo de documentos, essa quantidade enorme de documentos, não havia sido tratada tecnicamente. Né? Então você não tinha um trabalho de conservação, ainda era muito precário, muito inicial. Né? Houve algumas iniciativas no final dos anos 90, né, na década de 90, mas ainda limitadas. Né? Você não havia uma separação, uma identificação do que era documento permanente, o que era documento que poderia ser eliminado. Né? Você não tinha qualquer tipo de iniciativa no sentido de fazer uma destruição oficial de documentos, né? Nada feito de forma transparente, organizada, planejada e normatizada como a gente tem feito hoje em dia. O primeiro ponto que eu diria que melhorou, né, a partir desses 10 anos, 12 anos de trabalho de estruturação do arquivo, né, é um reconhecimento por parte de muitos servidores, especialmente das chamadas áreas de expediente aqui em Campinas, né, que são os funcionários e as áreas que são responsáveis por receber, pedir o documento do arquivo ou devolver para o arquivo, né, da importância desse trabalho do arquivo, do que é o arquivo, né, e sim, dessa importância de que não é um depósito de papel velho. Né. Eu acho que uma valorização do trabalho deles, quer dizer, eles também se reconhecerem como profissionais que têm uma importância dentro da administração, né? E que é coisa mais importante do que achar ou né, localizar um documento necessário para determinada ação ou decisão, não é? Quer dizer, não tem coisa mais importante, porque sem o documento a administração pública não funciona, né? Hoje a gente tem esse reconhecimento, né? E a gente tem um pouco uma parceria com essas áreas. Nós também tivemos apoio dessas áreas para começar a implementar tabelas de temporalidade, né? Então, aliás, mais que implantar, quer dizer, implementar, melhor dizendo, né? Quer dizer, aplicar essas tabelas. Né? Então, hoje nós já estamos montando a mais de 250 mil protocolados aqui na Prefeitura, distribuídos oficialmente, com aplicação de tabelas de temporalidade. Né? E esse é um trabalho que permite com que a gente comece a criar uma situação um pouco melhor em termos de ocupação de espaço. Né? O próprio arquivo tem uma quantidade muito grande de documentos a serem eliminados, então a gente está conseguindo aplicar a tabela dentro do próprio arquivo municipal, abrindo um pouco mais de espaço para receber novos documentos. Né?
e, sobretudo, podendo enxergar os documentos de valor permanente, os documentos que têm uma importância no sentido de serem preservados, né? E que, inclusive, têm uma importância muito grande de estarem acessíveis, né, à população, ao cidadão, para consulta, para cópia, enfim, né? Que ele esteja dentro desse fluxo, né, hoje implantado pela Lei de Acesso à Informação. Um ganho evidente que nós tivemos aqui no arquivo foi a rapidez, né, e a eficiência em atendimento das secretarias em relação a desarquivamento de documentos, né? Um controle mais rigoroso no sentido dos documentos que saem voltarem para o arquivo, né, que isso é um dos problemas, quer dizer, não haver controle nessa entrada e saída, né? E, por outro lado, uma rapidez na localização e no atendimento, né? E também a correção no atendimento, porque muitas vezes as pessoas pedem documentos, né, erroneamente, números errados, etc. A gente localiza com mais rapidez, né? Então é uma coisa que acaba tendo uma repercussão positiva muito boa e é uma ferramenta de trabalho, enfim, de você difundir a necessidade da gestão de documentos para fora do arquivo, para os órgãos produtores e acumuladores de documentos. Bacana perceber como esse desafio conseguiu ser implementado em prefeituras do interior do estado de São Paulo. Eu gostaria que pedir aqui para a professora Ieda, para o Marcelo, destacarem alguma coisa, complementarem sobre essa experiência de Campinas na gestão documental. Olha, Flávio, eu destacaria aquela frase do Galdino que eu acho bastante feliz, né? Sem documentos, a administração não funciona. E é verdade, não é? Quer dizer, o documento ele está presente no exercício de todas as atividades, de todas as secretarias, de todas as entidades da administração indireta. Por isso que às vezes ele se torna tão invisível, porque ele é tão presente que a gente nem se dá conta deles. Então, eu acho que isso é importante para a administração trabalhar esse conceito, né? De que vale a pena investir no trabalho de gestão documental, porque sem ela a administração realmente vai ter muita dificuldade de funcionar bem. Marcelo, o que você gostaria de destacar do depoimento do Galdino? Olha, o depoimento do Galdino é muito interessante, né? Mas eu queria destacar uma coisa. Veja que ele está falando ali que se começou a ter essa consciência, essa organização do acervo de Campinas, do acervo documental de Campinas. Ele fala ali a partir da década de 90, né? Que esses conceitos vão se firmando na gestão pública e tal. Quer dizer, veja que é um conhecimento que vem sendo construído nas administrações públicas de uma forma realmente recente. É um trabalho que requer algum investimento, é um trabalho, digamos assim, que precisa ser iniciado, é um trabalho de longo prazo. Galdino falou aí em 10 anos, né, para começar a fazer essa gestão documental. Então, assim, é preciso, já que a administração não pode viver sem um documento, então é necessário que os gestores entendam que é preciso dedicar, né, um agente que pense sobre essa coisa que circula, que perpassa toda a administração pública, que é o documento. Então, é inconcebível você não ter esse agente, no caso que é o arquivo público, para pensar, para gerenciar essa coisa que é tão importante para a administração pública, né? Então, é um processo complexo, demorado, mas que precisa ser iniciado pelas municipalidades.